No seu receptor, a voz da profecia com mais uma de suas mensagens de fé. Nas horas escuras da vida temos uma fonte de eficaz ajuda, um amigo que consola, que dá fortaleza, que infunde esperança. Hoje concluiremos a nossa série de estudos sobre temas escatológicos, que tem a ver com o fim, discorrendo sobre o que acontecerá depois da segunda vinda de Cristo. Ao voltar Jesus, os filhos de Deus serão levados para o céu, o lugar da habitação de Deus. O Salvador retornou ao céu a fim de lhes preparar lugar. Na casa de meu Pai, disse ele, há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. São João 14, versículo 2. Jesus prossegue, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Versículo 3. Para essa reunião com Cristo, os justos mortos serão ressuscitados, os justos vivos serão transformados, e todos serão conduzidos para o céu. Que acontecerá aos ímpios? Os que estiverem vivos serão aniquilados pelo esplendor da manifestação de Cristo. Como escreveu São Paulo, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Segundo aos Tessalonicenses 2, versículo 8. O mesmo encontramos nos últimos versículos do 19º capítulo do Apocalipse. Os ímpios vivos no dia da volta do Senhor serão mortos. Por outro lado, os ímpios mortos não ressuscitarão. O Senhor Jesus Cristo falou de duas ressurreições. A ressurreição da vida para os justos e a ressurreição da condenação para os ímpios. São João 5, 28 e 29. Elas não serão simultâneas, não ocorrerão ao mesmo tempo. A ressurreição dos justos virá quando Jesus voltar. A ressurreição dos ímpios dar-se-á 1000 anos depois. A Escritura diz, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, que ocorrerá quando Jesus voltar. Apocalipse 20, versículo 6. Os restantes dos mortos, os ímpios, não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Versículo 5. Assim todos os ímpios jazerão mortos na terra, em seguida à volta do Senhor. As Escrituras falam que Satanás vai ser preso, e é a partir desses acontecimentos que sua prisão vai começar. Lemos Apocalipse 20, então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto pouco tempo. Versículos 1 a 3. Esse período da prisão do diabo é comumente chamado milênio. Satanás não será amarrado com uma corrente literal, mas preso por uma cadeia de circunstâncias. Ele não terá ser humano algum ao seu alcance, pois todos os justos estarão no céu, e todos os ímpios estarão mortos na terra. Assim, a obra em que se empenha, enganar, arruinar o homem, será subitamente paralisada. Ele ficará como que amarrado na terra. Abrindo um parênteses, há diferentes ideias sobre o milênio. Uns são pós-milenaristas, outros pré-milenaristas. Entre os pós-milenaristas, creem que Jesus voltará depois do milênio. Há os que interpretam os 1000 anos como simbolizando toda a história da Igreja, desde a primeira até a segunda vindas de Cristo. Nesse tempo, assim creem os adeptos dessa interpretação, a Igreja conquistará o mundo para Deus. Outros creem que o milênio representa efetivamente um período de 1000 anos, que termina com a volta do Senhor e em que haverá paz e prosperidade na terra. Mas a ideia de que o mundo vai melhorar antes da volta de Cristo não é bíblica. O que o Santo Livro ensina é que as condições prevalecentes na terra se agravarão mais e mais, até a intervenção de Deus mediante a volta de seu Filho em poder e glória. Sabe, porém, isso escreveu São Paulo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, blasfemadores, desobedientes aos pais, desafeiçoados e implacáveis. 2 Timóteo 3, 1 a 5. Mas os homens perversos irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Versículo 13. Um dos sinais do fim que Jesus mesmo deu é a multiplicação da iniquidade. São Mateus 24, 12.
O Salvador comparou também os dias finais que precederiam a sua volta aos dias de Noé e aos de Ló. Em ambos esses casos não houve melhora de condição, não houve volta a Deus. Os homens continuaram nos seus maus caminhos até que veio o dilúvio e destruiu a todos, até que choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Jesus previne: assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. São Lucas 17, 26 a 30. Todas essas predições indicam a agravação do mal, não melhora das condições do mundo. A ideia de um reino milenar de Cristo sobre a terra logo após a sua volta, de igual modo, não é bíblica. Como vimos, quando o Senhor voltar, Ele virá buscar os seus filhos para as moradas que lhes foi preparar na casa de seu Pai, no céu. São João 14, 1 a 3. Ao voltar Cristo, pois, os justos serão levados para o céu, e os ímpios jazerão mortos na terra. Não haverá um reino messiânico aqui, imediatamente após a segunda vinda de Jesus. Durante os 1000 anos, os salvos estarão com Cristo no céu e se ocuparão do julgamento dos ímpios. O apóstolo João diz, falando do milênio: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Apocalipse 20, versículo 4. Noutra parte lemos, palavras do apóstolo Paulo: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Mas, não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, os anjos caídos? 1 Coríntios 6, 2 e 3. Nesta fase do julgamento que virá depois da volta do Senhor, os santos, em união com Cristo, julgam os ímpios, comparando seus atos com o código, a Escritura Sagrada, e decidindo cada caso segundo as ações praticadas no corpo. Na fase investigativa do juízo, que precede a segunda vinda, os ímpios são excluídos do céu. Na fase que virá no milênio, serão determinadas as penas que sofrerão, à medida do castigo de cada um. Por que a participação dos salvos nessa fase do julgamento? Para que vejam a justiça de Deus em condenar o ímpio. Muita mãe que lá entrar não verá entre os remidos um filho ou filha muito amados. Estrelas de grande brilho na igreja aqui não vão aparecer lá. Por outro lado, pessoas que não esperávamos ver no céu estarão entre os salvos. O exame dos registros celestiais tornará patente a justiça de Deus. E todos, anjos e salvos e seres não caídos de outros mundos, sim, os próprios ímpios, dirão por fim: justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Apocalipse 15, 13 e 4. Findos os 1000 anos, Jesus virá para a terra com a Jerusalém celestial e com os salvos. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, escreveu São João, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Apocalipse 21, versículo 2. Então os ímpios ressuscitarão. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Apocalipse 20, 5. A ressurreição dos ímpios assinalará o fim da prisão de Satanás, que prontamente recomeçará sua obra, dessa vez movendo as vastas hostes em rebelião contra Deus a um ataque à cidade santa. São João diz: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Apocalipse 20, 7 a 9. Nesse ataque a Jerusalém celeste, a raça humana inteira, pela primeira e última vez, estará toda reunida. Os justos dentro da cidade, os ímpios fora dela. Que dramático momento! Mas que acontecerá então? O vidente responde, versículo 9: desceu, porém, fogo do céu e os consumiu os ímpios. Baixa assim a cortina de Deus e fim do triste drama do pecado. A escura noite do mal terá passado para sempre. O mesmo fogo que destruirá os ímpios e os anjos rebeldes purificará a terra. Dos escombros de um mundo que o pecado arruinou, surge então uma nova terra em que habita a justiça. 2 São Pedro 3, versículo 13. Nela os remidos de Deus viverão pelos séculos sem fim da eternidade.
Estarás entre eles, rádio ouvinte? Deus quer que estejas. Ele deseja que todos os homens sejam salvos. 1 Timóteo 2:4. Deus amou o mundo e deu seu Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. São João 3,16. A decisão, porém, de aceitar o seu oferecimento é tua. Aceita-o, crendo no Salvador que nos deu e recebendo-o no coração. Convidamo-lo para ouvir o nosso próximo programa, que esta emissora apresentará na semana entrante, neste mesmo dia e hora. Por despedida, deixamos com o prezado ouvinte as palavras de São Paulo, Efésios 6:24. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo.